Vamos abrir a Bíblia em Josué capítulo 14, verso 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança, perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte, ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este momento de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste, e lá estavam os enaquins e os gigantes. Amém. Então, verso 16, que é a nossa palavra, né? Vamos lá, desculpa, me perdi aqui. 16 não, né? Eu estou pulando aqui. Verso 12: Agora, pois, dá-me a este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. 13: Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Amém. Pai, muito obrigado pela sua palavra, que é abençoada e que pode nos abençoar aqui hoje à noite, todos os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. O segredo de Calebe, do coração de Calebe. E eu fico pensando aqui que todos nós enfrentamos dias ou momento que nós podemos chamar de momento mau. A provação, todos somos provados, todos passamos por momentos de dificuldade, de um tipo qualquer de luta, né? Ontem, por exemplo, foi a nossa irmã Kali, a família do Bim, que teve um momento de luta, de dia mau, que foi o falecimento da mãe dela, que foi sepultada ontem. Então é o dia mau, o falecer de um parente tão próximo de alguém, como no caso da mãe. E alguns puderam estar juntos ali com a família e chorando com eles. Então, compartilhando esse momento difícil da vida que eles estão passando agora. A Carly perdendo a mãe. E o dia mau chegou ali. E a gente fala assim: mas isso acontece, é consequência da vida. Mas para um outro, como eu gosto de dizer, às vezes é o pneu furado do carro. O pneu furou e num lugar onde você não queria que furasse, e na hora que você não podia furar o pneu, e aí alguns se desesperam, acabam entrando em algumas coisas. Às vezes é a camisa que a esposa esqueceu de passar, precisava, e ali, hoje à noite vinha para a igreja, a camisa não foi passada, então acaba criando um contratempo, virou um dia mau para alguns, porque a camisa não foi passada. Enfim, são tantas coisas que pode vir como dia mau. Mas o que eu estou falando aqui é do propósito de Deus para nossas vidas. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito e que Ele não abre mão desse propósito. E para que Ele realize o propósito dEle na sua vida, nas nossas vidas, Ele vai permitir situações e que nós não vamos nos agradar, mas Ele vai estar todo o tempo conosco. Isso é uma das coisas que nós podemos entender. Deus está com a gente, Ele está comigo, está com você. Em nenhuma situação você está desamparado. Essa é a tônica, essa é a essência. Mas aí nós entendemos que Calebe, ele teve algo da parte dele, da vida dele, que é um dos homens que nós podemos admirar aqui na Bíblia, pelo seu exemplo de fé, de postura,
de coragem, de ousadia, como homem de Deus que ele foi. E a gente fala assim: Deus, dá-nos um coração conforme o coração de Caleb. É uma pessoa que é admirável, a postura, a fé que ele teve, a posição dele de obediência. Ele teve um coração determinado. Um coração determinado. Um homem que o coração dele foi determinado, segundo o verso 7, que nós vamos estar lendo aqui. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Ele relata aquilo que estava dentro do seu coração, dentro da alma dele. É assim que eu vi, é assim que eu presenciei, é assim que eu acho. E ele então fala, compartilha com os servos de Deus ali, com os demais que estavam ali ouvindo os relatórios. Então ele era um cara de coração determinado, era uma pessoa que estava com o coração também esperançoso. Por que esperançoso? Caleb, aos 40 anos, cidadão de meia idade, judeu ali, criado, gerado nas terras do Egito, e com certeza ouvindo que havia uma promessa, a promessa de que aquela terra não era a terra deles, que o Senhor prometia uma terra em um lugar diferente, que não era aquele lugar de escravidão, era um lugar onde que o Senhor iria levá-los para lá. E eles então acreditavam nisso. Ele desenvolveu um coração esperançoso, ele desenvolveu um coração porque ele estava determinado a servir a Deus, apesar de todas as coisas. O tempo dele de escravo não mexeu isso no coração dele. Ele viveu aquela esperança de renascer, vamos dizer assim, a oportunidade de libertação. Quando foi isso? Quando Moisés chega na história. Moisés chega na história e começa a compartilhar com o povo que o Senhor havia enviado para que ele desse a palavra de libertação ao povo. Então começa agora a renascer a esperança. O coração deles que estava esperançoso, que acreditavam, que esperavam o tempo dessa libertação, chegou agora. Moisés começou a falar nisso. E acredito que o coração de Caleb foi um dos que foi invadido pela palavra de oportunidade. Estava na vida, não no esquecimento, na inconsciência, mas na consciência. Pessoas que estavam ali querendo ser libertos, querendo ser livres. E aí Caleb se vê renascendo a oportunidade novamente de ser livre. E não só ele, mas como o seu povo. E ele presenciou a libertação quando Deus, com braço forte, destrói, vamos dizer assim, todos os deuses do Egito. Todos os deuses, 10 pragas, 10 deuses que foram caindo ali um por um. Com isso Deus destrona a crença que podia ali estar sustentando o Egito. O Egito, depois disso, nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. Então Deus vai ali com um braço forte. E ele presenciou isso. Como Deus fez a obra poderosa da libertação do povo ali. E ele então acaba vivenciando isso. Atravessando o Mar Vermelho. E do lado de lá, do Mar Vermelho. Então aí começa então uma conferência. Onde ele é um dos chamados. Dentre os príncipes, segundo fala a Bíblia, que esses 12 eram pessoas escolhidas, não era qualquer um. E Josué já era uma pessoa que destacava dentre os homens ali de Israel. E Caleb também, como seu companheiro idôneo ali, Josué e Caleb. E Caleb era um dos que foi separado. Você, Caleb, você vai ser um dos espias. E ele então foi destacado para vigiar. Já do outro lado, eles partem para espiar a terra. A Bíblia não fala quanto tempo eles demoraram nesse período de tempo, mas a gente calcula que foram alguns meses, de tempo onde ele vai, e acontece que ali ele tem a visão de tudo. Caleb, aquele homem que vê renascer a possibilidade no coração de libertação do povo, de pisar na terra prometida, ele viu a terra. Ele vai lá, passa pelas terras de Canaã, e vai até o lugar onde depois se torna a propriedade dele. Ele viu a terra, ele olhou para a terra, ele viu que tudo quanto se tinha dito de promessa era verdade. Tanto é que ele conta isso no relatório dele. Gente, a terra é boa mesmo, mana leite e mel. Coisa lá é muito boa mesmo, é conforme o Senhor tem prometido para nós. Ele viu isso. Mas ele não só viu a beleza da terra,
a fartura da terra, mas como ele também viu a dificuldade. Ele falou assim: é verdade, os gigantes moram lá, os gigantes habitam lá, mas ele acreditava no Deus Todo-Poderoso que tinha libertado o povo do Egito, era com certeza o mesmo que ia pelejar com eles para tomar posse da terra. Então ele não se abalou diante da dificuldade que ele teve, que ele viu ali. Ele olhou, presenciou, viu tudo e disse: olha, não importa, nós acreditamos que o Senhor é conosco e nós vamos tomar posse. Ali os outros 12, tirando 10, Josué e Caleb, os outros 10 foram negativos e começaram a falar das dificuldades, da luta, de como ia ser, de como deixava de ser e de quantas coisas ruins que estava ali para acontecer, porque eles tremiam, não eram pessoas de guerra, eles não foram treinados para a guerra e teriam que enfrentar os inimigos. Então Josué e Caleb olhando para a situação, ele acreditava que Deus tinha prometido e que ia cumprir a sua promessa. A pergunta para nós hoje à noite é: o que é que nos motiva? O que é que nos motiva a levar à frente? A nos levar à frente? Diante daquilo que nós estamos falando de provação, não estamos falando agora do dia mau, mas do propósito que Deus tem para a sua vida, para nossas vidas, e o que é que nos motiva a levar para frente? Eu acredito que por muitas vezes a gente é tomado pelo sentimento de que parece que nós somos alguém inútil nesse mundo. É um sentimento, mas que deve passar rapidamente também. Isso às vezes nós somos acometidos desse sentimento, de que a gente olha para nós e diz: ah, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Mas a verdade é que esse sentimento tem que passar rápido, porque é uma coisa que vem e deve passar, não deve perdurar no nosso coração e mente. Porque nós temos que ter motivação na vida. Quando nós falamos do chamado, do propósito, e eu tenho entendido aquilo que Deus tem para o meu coração, então eu tenho que ter uma motivação. Mas o que é que me motiva? O que é que tem me incentivado a caminhar, a enfrentar dia após dia? A história de Caleb aqui, 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. O que é que motivava aquele cidadão a caminhar naquele deserto, sol escaldante, daquele tempo ali sem comida, mas o maná não faltava. Mas ele disse: o que é que motivava aquele homem a caminhar? Um coração determinado, um coração esperançoso. Eu vou chegar lá, eu vou alcançar aquilo que Deus tem dito que vai fazer por nós. Então o que é que Deus tem prometido para você? O que é que Deus tem falado para você que vai fazer? Gente, essa pergunta é para nos tirar da posição do stand-by, porque muitas das vezes a gente vive no será. O que é o será? É um dia cada vez e vivendo como se, não importa o que vem amanhã, o que deixa de vir. Às vezes nós deixamos de fazer as coisas acontecer, porque vivemos no será. O que vier para mim amanhã está de bom tamanho. Mas quando nós temos uma motivação, porque entendemos que temos um propósito, um chamado, e Deus tem nos levado a viver algo para cumprir o propósito dele, nós entendemos que o nosso despertar pela manhã tem que ter uma motivação, tem que ter um propósito. Acorde de manhã, qual é o primeiro pensamento que você tem? Nós cantamos essa música aí de vez em quando, né? Aliás, o Willi cantava muito, ele foi e não cantamos mais, né? Que de manhã seja o Senhor o meu primeiro pensamento. Mas qual é o nosso primeiro pensamento? O que é que vem ao nosso coração mesmo, que nos motiva a caminhar, a viver esse dia, a enfrentar o que vier diante desse dia, com a nossa cabeça erguida, e esperançoso, porque Deus tem nos dado uma visão de coisas grandes e tremendas para realizar na nossa vida e através das nossas vidas. Mas Ele também tem dito que não vai ser fácil. Ele diz para nós: não vai ser fácil. Então quem quer molezinha está no lugar ou pensando de maneira errada, porque não vai ser fácil. Lutas, tribulação, já temos falado sobre isso, cantamos isso aqui, nós acabamos de falar, cantamos que Ele cuida de nós. Mas qual é a nossa reação? Um coração determinado. Eu estou determinado. Nós precisamos entender que a gente precisa estar nos mantendo ali motivados a lutar, a enfrentar, a levantar nossa cabeça e dizer: o Senhor é comigo e eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, a cada dia da minha vida. Então você
olhando para você, como se diz, né? Vamos dizer assim, a gente sabe que não tem nada fácil, a gente tem que batalhar mesmo, né? E que a gente precisa ter ânimo. E quando a gente fala do ânimo, e pensando aqui naqueles que levantam no dia seguinte, naquele será, sim, sendo que aquilo que é no que vai se agarrar é num vazio, né? O que eu estou falando no vazio? É a gente viver cada dia, como se diz, sem se importar com aquilo que está acontecendo, sem um muito definido num propósito de vida. Então nós às vezes não temos alvos, às vezes não temos um propósito que a gente está desenhando a nossa vida para a gente fazer. Aí levantamos num vazio, mas como é que você vai conseguir se animar apoiando num vazio? Como você vai se animar? Não tem como se animar. Por isso que às vezes algumas pessoas estão desanimadas na vida, né? Parecendo aquela hienazinha do desenho antigo, que mais alguns poucos que já conheceram ele aqui. Ó céus, né? Ó dor, ó lua, né? Aquele desenho que poucos conheceram, né? Ó vida, né? Aquela hienazinha que só chorava, só reclamava da vida. Muitos estão vivendo assim. E o pior, irmãos, que muitos cristãos, crentes, que estão falando de fé, que estão falando na vida com Deus, mas estão vivendo de uma forma que o vazio tomou conta. E o vazio não gera ânimo. Vazio não gera ânimo. Vazio não gera expectativa. Mas quando eu entendo que Deus tem me dado uma visão das coisas que Ele tem como propósito para mim, e eu entendo isso, eu não tenho tido às vezes uma visão física de coisa, mas eu tenho compreendido pela palavra, e tenho entendido que eu tenho provas, tenho que ter momentos de lutas na minha vida, para enfrentar as coisas aí, eu tenho que enfrentar, e eu tenho que entender que Deus é comigo cada dia, Ele está presente conosco todos os dias. Então a nossa vida é isso, coração determinado, coração esperançoso. Eu estou esperançoso, a minha alma anseia por coisas grandes que Deus tem prometido que vai fazer na minha vida e através da minha vida. Isso quando a gente olha para aquela situação que nós oramos já há um tempo, tem alguns irmãos e irmãs aí que têm orado com uma certa insistência e tempo prolongado, né? Não é mês, às vezes até mais de ano, tem orado por uma situação e não vê a mudança, não vê o quadro mudando. Mesmo que você não veja mudança nenhuma, nenhum sinal, nada. Creia contra aquilo que você não está vendo. Creia, porque Deus é com você sim. Às vezes o tempo dele não está conferindo com o nosso, mas Ele está em ação. Ele está agindo em favor da nossa vida. E eu digo isso porque a minha experiência foi assim, anos a fio orando, Senhor tem misericórdia, Senhor tem misericórdia. Às vezes não conseguia orar, às vezes a gente chora ao invés de orar. Mas nós podemos dizer, Deus tem olhado para nós, Ele está com a gente, nós não somos abandonados, não somos órfãos, Ele está cuidando da gente. Mas aí eu posso crer contra as coisas que eu estou vendo, às vezes até as coisas que eu escuto, eu acredito contra, porque Deus tem feito promessas para nós. Pensa aí numa promessa que Deus tem feito para você. Pensa aí. Coração determinado e esperançoso, era a postura de Caleb. Verso 10, vamos pegar aqui mais outra coisa. Manter a mente plena das promessas. Verso 10, ele diz lá no verso 10, eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel no deserto, e já agora sou de 85 anos. Então o Senhor prometeu, Ele prometeu. Deus tinha prometido para Caleb, olha Caleb, eu vou te dar. Você não só vai pisar como os demais na terra prometida, mas eu vou te dar. E usou Moisés para falar, olha, aquele lugar vai ser seu, aquele espaço ali, aquele terreno, aquela área toda ali, vai ser seu, você é o dono daquele lugar ali. Passado 40 anos, ele agora com 85 anos, ele relembra a promessa que Deus tinha feito, ele relembra. Gente, quando a gente fala com respeito a manter o coração esperançoso, é nesse sentido. Às vezes a gente não consegue esperar um dia.
a gente não consegue esperar com paciência uma fila de banco, né? Não consegue esperar com paciência a fila do banco, né? E eu agora estou caçando a fila dos velhinhos. E às vezes eu olho a fila dos velhinhos, está maior do que as outras, então eu corro para outra. É verdade, eu chego lá, conto os velhinhos, 1, 2, 3, 4, 5. Então não dá não, vou para outra fila, vou para outra que está mais rápido, né? Então a gente não tem paciência para esperar uma fila de banco, esperar um ônibus, esperar alguém, esperar o atraso do outro. A gente não tem paciência. Então você imagina o coração desse homem. Ficou quantos anos? 40 anos. E isso no deserto, queridos. Ele não ficou na casa de praia, não. Ele não ficou numa pousada, num lugar, num resort lá, curtindo a vida, não. Ele estava no deserto, vendo a situação que estava passando por ali, e as coisas não eram fáceis, não. Não foi esperando o tempo passar simplesmente, não. Foram 40 anos de provação dura. Não foi brinquedo, não. A gente olha para a história do homem e fala assim, não, esse cara ele era de ferro, ele era de aço, ele era sobrenatural, nada. Homem como qualquer um dos outros que estavam ali também. E que, aliás, só ele e Josué passaram para o outro lado, os demais, na idade dele, que estavam prontos a ir para a guerra, todos ficaram plantados no deserto. Só passaram os mais jovens que cresceram no deserto. Mas os que estavam na idade de ir para a guerra, que eles chamam ali aproximado da idade de 30 anos, todos ficaram plantados no deserto, todos ficaram plantados. Então você imagina a situação que ele lutou, que ele teve que enfrentar, olhando além dos assustados, dos medrosos, dos incrédulos, e daquela situação, muitas das vezes, de conflito que estava acontecendo ali, alguns incitando os rebeldes contra a liderança, aquele espírito de rebeldia convivendo ali, idolatria e promiscuidade. Se você se lembra da história, quando Arão foi lá, Moisés foi para o monte, o senhor Arão faz lá aquele boi, aquela vaca ali para ser adorada, e naquele movimento ali, mais de 20 mil pessoas morreram, de uma paulada só. Por quê? Se voltaram contra Deus. Mas a gente fica olhando, as coisas foram acontecendo durante 40 anos, eles perambulando pelo deserto. Então não foi uma coisa tão simples, não foi uma coisa e que a gente fala assim, não, mas ele, era um sobrenatural. Não era sobrenatural, era um homem normal. Mas ele tinha um alimento no coração dele, a esperança que ele tinha. Ele estava indo em direção, mesmo que rodando, como eles estavam no deserto, mas ele estava na esperança que eles iam para a terra prometida, que ele tinha pisado lá. Ele tinha pisado. Ele sabia que aquele lugar era o lugar que ele ia morar, que ele ia habitar. Esse era o alimento dele. Quando a gente fala do manter a mente nas promessas, e ele fala assim, assim como Deus prometeu, passa-se os anos, e ele então se vê ali, vamos dizer assim, na entrada da terra prometida. Não é isso? Ele vai ali, olhando para a situação, entendendo que Deus era um Deus da promessa, conforme a palavra diz, que o inspirava era isso. Ele não se inspirou pela fala dos incrédulos, daqueles que não estavam acreditando, ele se inspirava pelas coisas que estavam no coração dele, na alma dele. Se tinha um bom parceiro ali, era Josué, um outro era Moisés, que era outro parceiro deles ali, e mais alguns, quem sabe, que estavam vivendo nessa vida de inspiração para Deus, e tinha que enfrentar aquela turba de pessoas negativas, incrédulas, só olhando para o negativo. Então ele olhava para onde? Para as promessas, porque sabia que ela é infalível, ela é imutável e irrevogável. Deus não revoga a promessa dele. A Bíblia fala que passa céu e terra, mas as suas palavras não passam. Ela é irrevogável. Mesmo quando nós somos infiéis para com ele, ele continua fiel. Só tem uma situação que ele pula fora do barco também. É quando nós o negamos. Aí ele também vai nos negar. Mas falando da nossa infidelidade, quando cantamos aqui a letra, dizendo que a gente está ali em falho, mesmo quando falho, Deus está comigo. É verdade, a letra não está errada não, está certa. Mesmo quando falho, mesmo quando nós somos falíveis ali, falhamos, erramos, Deus está com a gente.
Só tem um momento que ele nos deixa. É quando nós o negamos. Aí ele não está com a gente. Aí ele não vai concordar conosco. Ele fala que aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Então nesse momento ele não está com a gente. Aí nós estamos sozinhos e bem mal. Né? E bem mal. Porque estamos bem sozinhos mesmo. Então ele é imutável, é irrevogável. Ele continua mostrando para nós que ele é fiel. Então ele tem mostrado para a gente nesse sentido. A terceira coisa que mostra aqui, talvez, é você que deve ser essa inspiração. Nós olhamos à nossa volta, nós somos cercados de pessoas que só pensam negativamente. E às vezes eu batalhando, como o Caleb foi. Ele é a inspiração. Às vezes você está caçando em quem você possa se inspirar, em quem possa te ajudar. E às vezes você não acha. Então que seja você esse homem de fé. Que seja você essa mulher de fé. Que seja você essa jovem, esse jovem de fé. É você a pessoa que Deus pode e deve, quer usar para que outros o conheçam através da sua vida. Então, quando nós olhamos para a situação do desafio, da aprovação, dos nos manter ali firme na promessa, e a gente sabendo que muitas coisas se levantam ou vêm contrário a gente, a nossa fé, a nossa confiança, mas que a gente seja então você, que seja eu então, essa pessoa que inspire. Seja você, diante desse mundo de incredulidade, diante desse mundo de dificuldade, que as pessoas olhem para você e vejam em você uma pessoa de fé, uma pessoa cujo coração é determinado a servir a Deus. Sabe uma das carências que nós temos nesse mundo? Estamos precisando de pessoas de referência. Precisamos de pessoas de referência. Pessoas que tenham a coragem de falar com a outra pessoa, discordando daquilo que parece que é o normal, é o comum. Você deixando de ser comum, você sendo desafiado a ser diferente e chamando os outros para olhar para você. Olha para mim, olha para a minha vida, olha para a sua pessoa, olha para o seu testemunho, olha para aquela pessoa que você tem representado. E eu muitas das vezes sou desafiado a isso, como pastor, né? Como pastor eu sou desafiado por vezes. E de vez em quando eu escuto aquela palavra, todos pastores são ladrões, né? É verdade, escuto isso direto e muita gente criticando a gente. E às vezes eu não falo nada, a maioria das vezes eu não falo nada. Eu não procuro me defender. Aquela pessoa que está falando não me conhece, não sabe quem sou eu, nem sabe a vez que eu sou pastor, que estou ali escutando aquela fala desagradável para o meu coração. Mas eu fico pensando comigo mesmo, né? Se eu tivesse tempo de poder relacionar e conviver com essa pessoa, eu ia falar para ela, conviva comigo. Pelo menos uma semana, 30 dias, um ano, venha conviver comigo. Gostaria que você me conhecesse. E aí eu falo, olhando para alguns aqui que já me conhecem há um tempo, né, que conhecem meu caráter, conhecem a minha moral, sabe como eu sou, qual é a postura que eu tenho de vida. E eu fico pensando, nós precisamos ser desafiados como cristão a ser esta inspiração. Essa inspiração. Eu tenho brincado que às vezes pararam de fazer isso, mas de vez em quando eu ouvia a mamãe querendo assustar o filho, e falou assim, vou chamar o pastor para você. Né? Aí o menininho ficava assustado, e quando ele me via perto dele, já estava caçando um cantinho de esconder, porque estava com medo do pastor. O pastor não é mais o bicho papão que assusta, agora é o pastor que assusta. E eu falei assim, não é isso não. Mas tem um lado bom quando a gente escuta alguns falando assim, eu quando crescer eu quero ser pastor. Eu, papai, mamãe, quando eu crescer eu quero ser pastor. Que coisa boa a gente ouvir isso. E alguns estão aí partindo para os seminários, se preparando e sendo pastores, quem sabe, futuros missionários. A gente olhando para a gente, olhando para o seu líder, olhando para a pessoa, e falando assim, olha, eu quero ser igual. Mas aqui eu estou tirando da posição do desafio para o líder somente, mas para você ser o inspirador. A sua vida ser aquele que inspira. E que nós, quando olhamos para a nossa volta, quando alguém está olhando à sua volta, olha para você, como patrão, como marido, como esposa, como pai, enfim, como aluno, como amigo, né? Aquilo que você faz, o seu ciclo de relacionamento, as pessoas estão olhando para você e você o inspira, a sua vida é diferente, a sua pessoa é diferente. Então, se falta alguém, que seja eu, que seja você. A gente olhando para nós, pensando nas nossas vidas,
e me mantendo pleno nessa promessa de Deus. Eu acredito nisso. E as dificuldades não vão me mover dela, não. Manter-se na força do sobrenatural. E eu acredito que nós não estamos falando de um DNA bem-sucedido, de um camarada que foi abençoado na sua estrutura física, né? Chegando aos 45 anos depois, aos 85 anos de idade, e ele fazendo um desafio, né? Ele está lá, olha, estou forte, vou subir, estou com a mesma força de antes, e eu sou eu, mas eu mesmo. Então eu acredito que não é uma coisa só de resultado de um DNA bem-sucedido, não. Naquele tempo se vivia mais do que agora. Naquele tempo as coisas parecem que era melhor, vivia-se mais. Então, como hoje também nós temos aí alguns vivendo bons anos, né? Mas a gente fica pensando assim, olha, mas eu não acredito que é só isso. Eu acredito que está no abençoar de Deus na vida do indivíduo. De Deus agir em favor dele. De Deus olhar para o coração do senhor Caleb e falar assim, olha, eu vou cumprir a minha promessa para você. Não foi isso que tinha feito lá no deserto, através de Moisés? Então Deus honrou a sua palavra, cuidando dele. Do povo como um todo foi cuidado também, além de alimento. A Bíblia fala que nem as sandálias dos pés deles gastaram. Você imagina que couro excelente, né, Alisson? Você descobrir essa fábrica aí para vender para nós. Né? Então, vender um sapato que não acaba, 40 anos, meu amigo, no deserto, marchando, e sempre, né, precisando nem lhe dar lustre, né, porque o couro é excelente. Então, vendo um milagre não é só de um sapato no pé, uma sandália no pé durante muitos anos. Eu acredito a promessa de Deus para aquele indivíduo, fazendo com que ele fosse bem-sucedido na sua vida física, na sua estrutura. Deus abençoando a vida dele. Deus fazendo com que ele vivesse bem, para tomar posse daquilo que Deus tinha prometido para ele. Deus fazendo com que você viva bem, para alcançar aquilo que Ele tem prometido para você, através das promessas que Ele tem feito para nós. Deus tem nos querido isso, com certeza. Está olhando para nós, dizendo assim, olha, seja firme, seja constante, ande, né? A gente olhando para esse homem aqui, uma pessoa de um ânimo impressionante, vencendo, superando, como já falamos, tudo que era de negativo que cercava ali, ele superava isso tudo. A gente olhando para nós e olhando para as dificuldades que ele enfrentou e pensando, não é diferente para nós hoje. Não é diferente naquilo que nós estamos falando de dificuldades para prosseguir, avançarmos, né? Quando acreditamos que hoje estamos aí enfrentando, né, a mídia anti-Deus, a mídia anticristã, que muitas das vezes não dá muita ênfase ao cristianismo, pelo contrário, falando sempre o contrário, e a gente pensa assim, olha, nós precisamos continuar. E às vezes não é pensando em mídia, mas no nosso círculo de amizade, pessoas que estão aí falando contra o Evangelho, criticando o Evangelho, falando mal dos crentes, enfim. E eu falo assim, às vezes dentro da própria família, nós encontramos pessoas que não são favoráveis, não estão concordando, não estão achando que estão falando o contrário. E para pior, às vezes, dentro da própria igreja, nós encontramos pessoas cujo coração delas não são determinados a servir a Deus. Não estão determinados. Não são aqueles corações que estão vivendo ali para Deus, dentro de um projeto, uma visão. Está cuidando mais do seu próprio umbigo do que cuidando de uma visão do reino de Deus. Às vezes não entende, não tem compreendido ainda. E eu fico pensando como nós, como igreja, precisamos acordar para isso. Acordar que nós temos uma missão. Nós temos uma missão nessa terra. Nós temos um propósito porque nós vivemos nessa terra. E que se, né, como se diz, não vamos cumprir o propósito, nós vamos entrar no será. E aí vamos, fugindo daquilo que Deus tem como propósito, nós vamos entrar naquilo que nós queremos nos dar bem, melhorar a nossa vida, melhorar a nossa vida, melhorar a nossa vida, melhorar a nossa vida. Só sentir bem, só ter o melhor, só vivemos o melhor. Não queremos pagar o preço. Uma observação no texto, quando foi lida, é que você lê lá, Lucas capítulo 15, mas no Lucas capítulo 14 está falando do renunciar tudo que temos para ser discípulo de Cristo. Depois ele entra na questão da necessidade de ganhar almas.
Quantas vezes já li a Bíblia? Quantas vezes já li esse texto, mas nunca liguei uma coisa com a outra. E aí, quando você vai ler a sequência do texto, fala assim: Senhor, tudo que o Senhor está falando do custo, do preço do discípulo, é pensando em almas que precisam ser alcançadas. Então, se nós estamos fazendo a nossa continha de quanto eu preciso para viver nesse mundo e não quanto eu tenho que investir no reino, porque muitos ainda estão vivendo assim, fazendo a continha de quanto precisa para viver nesse mundo, e não quanto precisa investir no reino. E para quem conhece a gente aqui, sabe que nós não estamos falando de extorquir dinheiro, de vender promessa de nada. Nós não estamos falando disso, estamos falando do nosso coração dado a olhar para a necessidade do reino e investirmos a nossa vida, tempo, recurso, bens no reino. E aí muitos não conseguem dar o dízimo. Muitos não conseguem dar o dízimo. O dízimo. Deus abençoou, a mão da pessoa, trabalhou, recebeu no final do mês, está lá o patrão pagando direitinho, a patroa, não sei quem é que está pagando lá a conta. Foi abençoado, mas na hora de falar: Senhor, a parte que toca ao Senhor está aqui. Muitos não têm feito isso. Eu digo, como é que nós vamos alcançar Coronel Fabriciano? Como é que nós vamos alcançar outros lugares mais longes, aí, longínquos, que precisam do Evangelho, se eu não consigo dar um dízimo, não consigo dar uma oferta, eu não consigo pensar em missões, porque se eu não dou dízimo, não dou oferta missionária. Não dou oferta missionária. Pois corta aí, Daniel. Sabe quem salva a nossa oferta missionária aqui? É uma pessoa que nem membro da igreja não é. Porque se não fosse esse irmão que não é membro da igreja e que dá uma oferta como esse mês ele deu de R$ 2.500 de oferta missionária, nós não alcançamos nosso alvo. Nós vamos ter que tirar do saldo que nós temos, da necessidade que a gente tem para manter o compromisso missionário. E nós não podemos desabrigar os missionários. Tira do pastor Carlos Emídio, mas não tira do missionário, viu, Romildo? É verdade. E eu fico pensando que às vezes nós estamos aqui na visão, propósito, chamado. Deus tem nos chamado para um propósito, Deus tem nos chamado, procurado pessoas cujo coração é determinado a obedecer a Deus. Precisamos de entender algumas coisas melhor. Precisamos entender que quando se fala, se critica o Evangelho, nós temos que ser diferentes. Nós temos que ter uma visão diferente. Nós temos que ter uma compreensão diferente. Por isso, eu não tenho vergonha nenhuma de falar de dinheiro. Eu não tenho. Nenhuma. Tem pastor que tem medo, vergonha de falar sobre dízimo na igreja. Eu não tenho, não. Eu não estou aqui querendo levar vantagem financeira de forma nenhuma. Pelo contrário, prefiro perder. Prefiro abrir mão. Então, a gente olhando para nós, pensando que recurso é uma coisa, mas o recurso só vem quando nós temos visão. Quando nós não entendemos o propósito, nós não temos recurso. E eu não estou pedindo para você dar seu carro, nem sua casa, nem coisa que vai te desobrigar, não. É simplesmente compartilhar com o reino daquilo que Deus já tem te abençoado. Só isso. É mais do que isso. E quando nós olhamos nesse sentido, da gente olhar as dificuldades, as lutas que nós temos que perseverar, continuar dizendo: Senhor, eu tenho meu coração determinado, eu estou com minha vida firmada nas suas promessas, estou andando com o Senhor, estou orando: Deus, renova a minha vida, me prolonga os dias da minha vida, quero viver mais. Por que eu quero viver mais? Por que eu quero viver mais? Porque eu quero ver Deus fazendo mais coisas ainda através da minha vida. Isaías capítulo 40, verso 31, não pedi para botar na tela, mas se der tempo: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, né? Bem como, voam, bem como as asas de águia, eles voam como asas, renova a sua força e também tem as suas forças renovadas e voam como asas de águia. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu acredito que esse texto não está falando aqui
de DNA, de meu DNA, que eu tenho um DNA que vou viver 120 anos. Não está falando isso. Está falando de uma situação de pessoas que estão vivendo para Deus a cada dia e que Deus renova as suas forças. Deus renova, não se cansa, não se fatiga. A pessoa está lá cansada e ele se renova e consegue prosseguir, porque ele tem um propósito, e o propósito dele não é agradar a si mesmo, mas viver para Deus. E esse Caleb, eu acredito que ele viveu isso. Foi isso que Deus está falando para ele aqui, olha, eu 45 anos depois, estou com 85, e estou na mesma força. Eu acredito que Deus cumpriu isso aqui, Isaías 40, verso 31 nele. Na vida dele, no corpo dele, na alma dele. Ele foi rejuvenescido cada dia, cada tempo, porque Deus conhecia o coração dele, que ele tinha um propósito de vida diferente. Ele tinha um propósito de vida diferente. Servir o Senhor, amar o Senhor, acima de tudo e de todos. Certeza de um Deus que está presente nas nossas vidas. Eu creio nisso. A Bíblia fala que Deus é conosco. Verso 12, do texto aqui, 14, 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo. O Senhor será comigo. Será coisa de futuro, coisa da caminhada dos 40 anos. Ele andou com Deus, viveu com Deus e Deus com ele. Deus com ele. Eu acho que essa coisa da gente saber que Deus está com a gente, né? Tenho falado um dia desse pregando, falando do Paracleto, Deus aqui do meu lado, Jesus, o Espírito Santo do meu lado, andando comigo, andando com você. E você sabe que não está sozinho, Deus está com você. E nada te assusta, nada te amedronta. Não estamos falando aqui da ausência total de medo, mas a gente fala assim, que nada nos impede de caminhar. A gente está andando diante de Deus, com Deus, e diante dos desafios dessa vida. Provas e lutas, mas vivemos fiel. Foi ele, 40 anos no deserto, provado, passando por dificuldades, mas continuou fiel ao coração dele com Deus. E eu acredito que esse é o desafio que Deus tem falado para nós aqui hoje à noite. Como eu disse, cantamos o que Deus fez e faz por nós. Estou pregando aqui agora o que nós precisamos fazer para Deus. É diferente. A ação dele para nós é infalível. Pode contar. Mas e ele com a gente? Podemos dizer para ele que ele pode contar com a gente também? Um coração determinado. Sabe a certeza que ele está presente na nossa vida. E que nós vamos estar caminhando com ele a cada dia, a cada momento da nossa vida. Então, com certeza, se o seu coração é um coração está igual ao de Caleb, você tem muita história para contar do que Deus tem feito na sua vida de experiência de andar com ele. Mas pode ser que o seu coração não está igual ao de Caleb. E a gente olha para nós assim e fala, misericórdia, Senhor. Eu passo aqui um filme na minha cabeça, né? Aí eu vejo a minha caminhada com o Senhor, né? E sobe e desce e sobe de novo. Talvez a nossa caminhada não tenha sido igual a de Caleb. Uma pessoa que vai contar o tempo de vida, o tempo que serve, falando do mesmo jeito, Senhor, estou aqui. Do mesmo jeito, às vezes falhamos. Mas em tempo, nós podemos colocar a nossa vida no centro da vontade de Deus. Colocar Deus no centro da nossa vida. Para que a nossa vida possa ser uma vida que faça diferença. Hoje de manhã, após a escola dominical, a lição que foi dada, eu desafiei os crentes e irmãos que estavam aqui hoje de manhã. Digo, olha, se aquele pequeno grupo que estava aqui hoje de manhã, se cada um de nós entendemos a mensagem e botamos o nosso coração a viver aquilo que nós ouvimos, como peso de Deus no nosso coração, vai acontecer um avivamento nessa igreja, na cidade de Coronel Fabriciano. Quem ouviu, entendeu a mensagem, né? Vai acontecer um avivamento. Pessoas vão estar sendo sacudidas por isso. A vida tem que ser diferente. Não podemos continuar a mesma coisa. E a gente, cada dia que estamos ouvindo, sendo desafiados a viver de maneira diferente. Então eu espero que a sua vida seja uma vida de coração determinado. Mas se não é, em tempo,
em tempo, você está respirando, você está me vendo, ouvindo aqui agora, o seu cérebro está pensando aí, sabe, coloque seu coração diante de Deus, coloque sua vida diante de Deus e fala: Deus, eu estou hoje dizendo que a minha vida vai ser diferente a partir de hoje. E como nós estamos precisando aí de missionários, aqui em Coronel Fabriciano, né, e nas cidades vizinhas aqui, estamos sendo intimados aí para esse projeto missionário. Em tempo, fala com o Senhor aí, coloca a sua vida diante dele. Eu não vou pedir para cantar, porque senão vai ter que pedir o repertório todo que foi cantado, mas nós vamos curvar nossas cabeças e orar, fazer uma oração. Eu gostaria que você orasse agora em silêncio, no seu coração, na sua alma, você com Deus agora, não precisa falar, só pensa. Se você hoje se encontra diante do Senhor, naquela postura de força, diga: Senhor, continuo marchando com a mesma força, Senhor. Então glorifique a Deus. Com certeza não é resultado do seu DNA, da sua força, da sua capacidade. É a ação de Deus na sua vida. Então agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor porque Ele tem te trazido até aqui. Agradeça a Deus porque com certeza Ele está cumprindo várias palavras e promessas sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Deus tem feito maravilhas, Deus tem curado, como nós ouvimos a nossa irmã Anne contando aqui, curada de câncer. Então Deus tem feito maravilhas. Agradeça a Deus, glorifique o nome do Senhor, glorifique, renove a aliança, renove o pacto com o Senhor. Deus, se você é aquele que está olhando para você, você tem se visto como aquele que sobe e desce, é uma pessoa que tem representado mais uma insegurança, de que uma segurança na fé em Deus. Então que você também, no seu silêncio, confesse a Deus, peça perdão, fale, faça um novo contrato com o Senhor agora. Não estou falando para você se converter de novo, você nascer de novo, vai dizendo: Deus, eu hoje estou renovando minha aliança contigo, e eu quero, Senhor, declarar que a partir de hoje a minha vida será diferente. E você saiba de uma coisa, que você não precisa preocupar, porque Jesus já fez tudo que foi necessário para derrotar o diabo, seu inimigo, nosso inimigo, para derrotar a morte, para derrotar o inferno, para derrotar o pecado. Ele já fez isso. E tudo que nós temos que fazer é olhar para Ele e dizer: Senhor, creio em Ti como sendo o nosso Salvador, o nosso Senhor, o meu Senhor. E eu estou dando o passo de fé, de acreditar que o Senhor está agindo na minha vida agora. E alguém pode falar assim: mas só isso? Só isso. É fé, porque Ele já fez por você e por nós. Tem alguém aqui hoje que negou a fé, afastou de Jesus, gostaria de se entregar, renovar a sua vida com o Senhor também em decisão, ou quem sabe nunca fez a decisão, gostaria de fazer hoje à noite a sua decisão para Cristo. Nós vamos gastar um tempinho a mais com você. Sabe quando? Após o culto, nós vamos estar aqui na frente. Se você quiser fazer a decisão, nós vamos conversar contigo em particular e orientá-lo conforme for necessário, em nome de Jesus. Fique de pé, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Te louvo, Senhor, te agradeço pela vida de cada irmão e irmã que está aqui agora, jovem, adolescente. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem levantado pessoas para estar falando com a gente, o Deus, da nossa postura, como na escola dominical, como nos cultos durante a semana, na célula. O Senhor tem usado para falar com a tua igreja, pessoas diferentes, e nós acreditamos que o Senhor está preocupado com as nossas vidas, mas também preocupado com a vida daqueles que ainda não foram alcançados. E nós oramos, Pai, em nome de Jesus, faz um avivamento em nosso meio, realiza um avivamento, batiza-nos com o Espírito Santo, Senhor, batiza com o Espírito Santo, aqueles que já é batizado, que sejam renovados, o poder do Espírito Santo. Queremos ouvir e ver os irmãos falando em línguas, profetizando, Deus, numa ousadia do Espírito, Senhor, como nunca pudemos ver e viver aqui, Senhor, como nunca fizemos ainda, como nunca vimos isso ainda, mas queremos ver agora, queremos ver hoje, queremos ver durante essa semana, Senhor, um avivamento,
avivamento, um grande despertar no nosso coração como igreja. E nós estamos aqui dizendo, Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela vida de cada um dos nossos convidados que estão aqui conosco. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um poderosamente. E de todos nós, durante essa semana. Seja uma semana de vitória, seja uma semana abençoada, seja uma semana de contemplar as promessas de Deus sendo verdade na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado também pelas ofertas, pelos dízimos que os irmãos estão entregando ao Senhor. É gesto de fé, de obediência. Então aceita a vida dos teus servos e aceita os valores e abençoa em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele te dê a paz e faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém.